Denise Campos de Toledo. Olha, Josival, notícia ruim, uma notícia ruim que mexe mesmo com a população, não tem jeito. Essa semana a safra está pesada de indicadores. Agora o IBGE divulgou a PNAD contínua, que é a taxa de desemprego medida trimestralmente, e no trimestre encerrado em fevereiro a taxa chegou a 13,2%. Não é o trimestre encerrado em fevereiro, como eu disse, a alta foi de 1,3%. Por que trimestre encerrado em fevereiro? Eles calculam a cada trimestre, não, depois eles vão calculando o trimestre encerrado até janeiro, depois até fevereiro, eles vão fazendo essa média móvel trimestral, né, para ver a evolução. E aí houve aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, setembro a novembro, não é? E de 2,9% sobre o mesmo trimestre móvel de 2016, o mesmo período quando a taxa estava em 10,2%. Essa foi a maior taxa de desocupação da série histórica. E a população desocupada chegou a 13,5 milhões de brasileiros. Bateu o recorde na série iniciada em 2012, nessa fórmula de cálculo do IBGE, porque ele alterou. Antes a medição era mensal, agora ele começou a registrar trimestralmente o que está acontecendo. Tem uma pressão muito forte de pessoas retornando no mercado de trabalho, que é uma coisa que a gente já falava neste começo de ano, quando começam a sair alguns dados um pouco melhores da atividade econômica, tem um estímulo a mais para a procura por vaga, aquela questão do desalento diminui, passada também a virada do ano, agora é um aumento muito forte e muito rápido. 1,3 ponto percentual em um trimestre é muita coisa. O contingente de desempregados cresceu em 1,4 milhão de pessoas. Então é muita coisa mesmo. O rendimento médio ficou estável em relação ao trimestre imediatamente anterior, ele ficou estável também em relação ao mesmo período do ano passado, e eu falava da safra dessa semana porque nós tivemos dados muito negativos em relação ao setor de serviços, em relação ao comércio. Nós tivemos há pouco a divulgação pelo Banco Central do IBCBR sinalizando retração ainda da atividade econômica no mês de janeiro e o rombo das contas públicas que persiste, até porque a arrecadação cai num ambiente como esse. O que se espera é que haja alguma recuperação da oferta de emprego maior ao longo dos próximos meses, com possibilidade de estabilidade da taxa de desemprego no começo do segundo semestre deste ano. Nós já tivemos um dado favorável do CAGED, que ele inverteu aquele corte contínuo de vagas com carteira assinada, mas é muito pouco diante do contingente de desempregados que nós temos no país. São 13,5 milhões de brasileiros, fora os que estão empregados, mas de uma forma precária, fazendo bico, trabalhando por conta própria. É aquela história dos brasileiros que estão insatisfeitos também com a própria condição de trabalho. Então é um dado preocupante, desemprego atrapalha o potencial de recuperação da economia, de reação do consumo, enfim, é isso.